A radiação é a propagação da energia sobre algumas formas. Ela é dividida em duas, sendo radiação corpuscular e radiação eletromagnética. Na radiação corpuscular, é constituída por um feixe de partículas elementares dotadas de uma determinada velocidade, e na radiação eletromagnética, trata-se de uma onda eletromagnética que ela vai se propagar com a velocidade da luz no vácuo. A gente vai ter aplicações de radiações em vários campos de estudos e na biologia também. Na biologia ele pode ser utilizado como identificação de processos de seres vivos ou em estudos de transporte de substâncias em plantas, em que se quer determinar a localização de carboidratos e o seu trajeto dentro deles. E também a gente vai poder ver na determinação do volume do sangue no corpo, autorradiografia de tecidos e pulmões. E também aqui a gente vai ter na radiação como uma alternativa na pasteurização a frio, para que não haja o crescimento de fungos, bactérias nos alimentos. Os efeitos biológicos das radiações ionizantes, eles podem ser estáticos ou determinísticos. E eles têm uma principal diferença que é dos efeitos. É que no efeito estático causam transformações celulares. E no determinístico, ele vai causar a morte celular. Sobre as aplicações da radiação em medicina, a gente tem a radiografia de raio-x, que ele é um exame de imagem não invasivo. Ele funciona usando a radiação em baixas doses para identificar rapidamente alterações nos ossos e órgãos. O exame, ele procura fraturas nos ossos. Aqui na imagem, a gente tem um exemplo. E também ajuda a identificar males, como a pneumonia, por meio do raio-x do tórax. Há outras indicações, como a avaliação de doenças agudas na região do abdômen, de inflamações e infecções, e do comprometimento do pulmão e das vias aéreas superiores. O seu funcionamento depende da versão. No caso, na versão mais pedida, a pessoa ela é posicionada em uma maca ou ela fica em pé, com a região a ser analisada na mira da máquina, e esse aparelho da radiografia ele emite um feixe de elétrons que atravessa o corpo com maior ou menor dificuldade, dependendo da densidade da área. Por exemplo, um osso, por ser denso, ele vai bloquear a maior parte da radiação, e com isso ele vai ficar marcado no filme como uma sombra branca. Então, quanto mais branco, mais denso, como a gente está vendo aqui na imagem. A fotografia ela é batida em segundos e minutos depois. As imagens bidimensionais elas são reveladas em uma chapa. A tomografia computadorizada também usa raio-x para mostrar partes internas, mas as imagens geradas são transversais. O aparelho utilizado no teste, o tomógrafo, que podemos ver na imagem aqui, ele possui um tubo que gira 360 graus em torno do paciente, colhendo imagens em cortes de uma mesma estrutura anatômica. Esses registros eles podem, inclusive, ser sobrepostos para formar imagens em 3D. A mamografia, ela monitora alterações no tecido mamário. Então, ela utiliza raio-x para formar a imagem da mama e é utilizado para rastrear o câncer de mama. A imagem ela é obtida com o uso de um feixe de raio-x de baixa energia após a mama ser comprimida entre duas placas. Sobre a ressonância magnética nuclear, o equipamento da ressonância ele usa um campo magnético e ondas de rádio para obter uma imagem em alta resolução. A ressonância magnética ela é particularmente eficaz para a visualização de partes moles e de articulações. Outra vantagem é que ela não usa radiação ionizante,
Então, ela pode ser realizada em gestantes sem risco ao feto. Os radiofármacos, eles ajudam no tratamento de patologias e alívio de sintomas. O iodo 181, por exemplo, ele se acumula na tireoide e emite radiações gama, destruindo células cancerígenas enfraquecidas. Já o samário 153, ele combate o câncer nos ossos, além de atuar como analgésico, reduzindo dores provocadas por metástases. A cintilografia ela é um dos principais exames da medicina nuclear. É um mapeamento por radioisótopos. Utiliza a radiação produzida pelos radioisótopos para a obtenção de imagens. Um radioisótopo, geralmente o tecnécio 99, ele pode ser associado a diferentes compostos estáveis para formar um radiofármaco, que localiza uma estrutura anatômica ou enferma específica. O radiofármaco é administrado por via oral ou por injeção. Após o radioisótopo ter o tempo de atingir o tecido-alvo, as imagens são realizadas em uma câmara gama. Os raios gama emitidos pelo radioisótopo interagem com cristais de cintilação na câmara, criando fótons de luz que são convertidos em sinais elétricos pelo tubo fotomultiplicador. Um computador ele resume e analisa sinais e os integra em imagens de 2 dimensões. A imagem é limitada pela espessura do tecido e pelo alcance da câmera. Geralmente, a cintilografia ela é considerada segura, utilizando uma dose relativamente baixa de radiação. Na imagem aqui a gente tem um exemplo do exame de cintilografia.